presença nós estamos, e eu lhe peço nesta hora, Pai, que o Senhor venha sobre o teu povo, que o Senhor visite cada vida, cada pessoa, meu Deus, aqui nesta manhã, Pai. Que o Senhor tenha a liberdade de fluir, de falar a cada coração, de nos edificar, Pai, segundo a tua palavra, de trazer para nós, como eu tenho falado, o alimento espiritual, Pai, que nos fortalece, meu Deus, que nos traz a vida espiritual que nós precisamos. Então tenha total liberdade, eu lhe peço, neste lugar. Eu repreendo toda ação maligna, toda obra do diabo que vem para atrapalhar, para impedir, para segurar a pessoa de tomar sua decisão, de cumprir aquilo que a Bíblia manda, que caia por terra, Pai, e que sejamos edificados na tua palavra, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o teu Espírito Santo possa vir e tornar essa palavra viva em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 30. Hoje eu quero, antes de eu fazer a leitura, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da ignorância. E quando eu falo aqui ignorância, às vezes, né, a nossa mente remete ali para uma pessoa estúpida, uma pessoa grossa, não é assim? Poxa vida, que pessoa ignorante, quanta ignorância, não é assim que geralmente a gente fala? Né? Mas não é esse o caso. Eu quero falar aqui de ignorância, que é a falta de conhecimento. E a gente vai estar aprendendo um pouquinho a respeito disso. Bom, para a gente começar, vamos dar o pontapé inicial com esse texto, Atos 17, 30, que eu acredito que você até conhece. E diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos, o quê? Da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Que varão que é esse? Vamos continuar que a gente já vai ver. E disso deu certeza a todos, fazendo o quê? Ressuscitando dos mortos. De quem que a Bíblia está falando então? De Jesus. Então a Bíblia diz aqui, né? Não levando em conta os tempos da ignorância. O que está sendo anunciado é o seguinte, gente: Deus não vai levar em consideração, não vai levar em conta os pecados que vocês cometiam, a maneira que vocês viviam no tempo da ignorância, no tempo que vocês não tinham conhecimento, porque agora vocês estão tendo. Perceba que esse discurso está sendo dirigido a alguém que está ouvindo a palavra e respondendo positivamente aquilo que está sendo ouvido. Estão crendo, estão tomando uma decisão. Então a Bíblia diz: olha, Deus não leva em consideração, Deus simplesmente ignora o tempo da ignorância e anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Amém? Então, tem até um ditado popular, eu até esqueci de ver certinho, mas eu não lembro das exatas palavras, mas é alguma coisa assim, que ignorância é uma dádiva, alguma coisa dessa forma, né? E algumas pessoas, então, às vezes até com base num texto como esse, né, olham a ignorância como algo de certa forma boa. Afinal de contas, eu posso pecar, né, se eu não tiver o conhecimento, então Deus simplesmente vai ignorar. E hoje nós vamos aprender que a coisa não é bem assim. Pastor, mas não é isso que a Bíblia está dizendo aí? É, mas calma, respira fundo, que a gente vai aprender um pouquinho sobre esse assunto hoje. Vamos para outro texto bíblico, fazer o contraponto. Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo 12. Há um tempo atrás, no nosso país,
alguns vão lembrar, havia, infelizmente, um verdadeiro, espero que você entenda minhas palavras, mas um verdadeiro culto à ignorância, né? Chamando a atenção, olha aí como a ignorância, ela é algo bom e positivo. E a gente vai ver que a coisa não é bem assim, na verdade, bem pelo contrário. Lucas 12, 42, assim, ó, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á e lhe dará a sua parte com os infiéis. Aí a gente chega aonde a gente queria. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado que com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Pastor, está vendo aí? A Bíblia está dizendo mais uma vez que a ignorância é algo bom. Porque se eu for ignorante, não procurar aprender, não procurar saber a vontade de Deus, então eu vou receber poucos açoites. Eu não vou receber muitos. Pior é aquele que conheceu a vontade de Deus e não fez, esse vai receber mais açoites. Bom, isso a gente pode extrair com certeza do texto. E até algumas pessoas usam até esse texto, dizem, não, pastor, eu não, nem procuro aprender assim muito da Bíblia, né, pastor? Porque aí quando eu for castigado, pastor, aí vai ser assim, com poucos açoites, né, pastor? Aí não vai ser com muito. Bom, é fato que esse texto da Bíblia aponta que quanto mais eu conheço a vontade de Deus, o que Deus espera de mim é que mais eu faça a vontade dele. E como a Bíblia diz, quanto mais foi me dado, mais vai me ser cobrado. A Bíblia até diz para nós, olha, não tenho, muitos de vocês não têm o desejo de serem mestres, né? Que aí diz, porque estes serão julgados com maior rigor, né? Então aquele desejo de ser reconhecido como um mestre, como um ensinador da palavra de Deus, a Bíblia diz, pensa direito, se é isso mesmo que você quer. Porque se você quer ser um mestre, então o rigor que você será julgado será muito maior. Amém? E isso é fato. Mas o que eu não posso ignorar, isso que eu quero chamar a atenção aqui nesse texto, é que há pessoas, né, há servos aqui, que serão condenados pela sua ignorância. Que a ignorância não vai ser desculpa, né, para não serem condenados. Pastor, mas nós não acabamos de ler que, e eu já vou fazendo os questionamentos aqui para a gente ir desenhando onde que eu quero chegar, tá? Pastor, mas nós não acabamos de ler que Deus não leva em conta o tempo da ignorância? Sim. Ah, pastor, agora não entendi nada.
Bom, deixa eu tentar explicar. Deus não leva em conta o tempo da ignorância quando eu me converto. Eu não conhecia Deus, eu não conhecia a palavra de Deus, e eu vou vivendo uma vida toda torta, toda errada, de qualquer jeito. Um belo dia, eu ouço a pregação do Evangelho e diz: rapaz, então eu estava vivendo tudo errado? Ô Jesus, eu me arrependo, não era essa mensagem? Anuncia a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Então eu me arrependi. Quando eu me arrependo, Deus diz: olha, o que você fez no tempo da ignorância, eu não vou levar em conta. Zerou a conta. O que vai contar é daqui para frente, você está entendendo? Agora, se eu vou agindo na ignorância, escuto a palavra, a pregação, mas decido continuar na ignorância, decido não dar ouvidos ou não querer aprender a respeito de Cristo, meu irmão, aí não é que o tempo da ignorância não vai ser levado em conta, agora será. Verdade, não com o mesmo rigor daquele que conheceu, tá me acompanhando ou não? Mas que eu serei, e aí é que surge o título da mensagem hoje, culpados pela ignorância. Eu serei culpado, eu serei condenado pela minha ignorância, porque a Bíblia não está dizendo aqui, aquele que não conheceu a vontade do seu Senhor, então ele está livre, ele não vai receber nenhum açoite. Não, ele vai receber. O rigor para com esse vai ser um pouco menor do que para aquele que conheceu, mas que ele também vai ser condenado, ele vai. Né? De tal forma que eu olho para um texto como esse e diz assim, pastor, então melhor eu não conhecer, melhor eu ficar na ignorância, porque dessa forma os açoites serão menores. Bom, se eu partir do princípio que eu vou ser condenado de qualquer jeito, talvez seja uma boa estratégia. Você está entendendo? Agora, se eu partir do princípio e diz, não, eu não quero nenhum açoite, não, eu quero fazer a vontade do meu Senhor. E aí, para eu fazer a vontade do meu Senhor, só tem um caminho, eu conhecer a vontade dEle. Amém? Eu saber qual é a vontade dEle. Agora, eu não consigo acreditar, né, ou melhor, até consigo acreditar, não consigo entender, né? Alguém que diz, não, eu vou para a igreja, eu vou servir a Deus, mas eu vou ser condenado do mesmo jeito, então é melhor não conhecer nada. Você está entendendo? Então nós precisamos entender que, por um lado, verdade, aquele que não conheceu vai ter um rigor um pouquinho menor? Sim, que Jesus está ensinando. Mas que ele vai ser condenado pela sua ignorância, sim. Meu irmão, vamos supor que, bom, para não falar de um crime, vamos falar de uma infração de trânsito. Né? Vamos supor que você estaciona o carro no lugar errado, ou que você entrou nessa rua aqui, agora essa rua só vai, aí você entrou aqui, aí você vê até a metade da rua aqui, e diz, ih, rapaz, mas não é para lá que eu quero ir, deixa eu dar uma ré aqui, mete a ré e vai, né, até lá. E bem na esquina tem um guardinha de trânsito, já faz sinal para você parar, já te dá multa. Aí você diz para ele assim, mas, seu polícia, eu não sabia que não podia. Aí ele diz, você não sabia? Não, não. Não, então pode ir embora. Então deixa eu rasgar aqui a multa, já que você não sabia, então não tem problema nenhum. Já viu isso acontecer? Nem vai ver. Amém. Porque eu alegar desconhecer a lei não me isenta da responsabilidade. Ou um crime qualquer que eu cometa. Eu cometi um crime. E aí, na hora de
de ser punido, a polícia bate lá, ou nem a polícia, eu sou intimado a comparecer na delegacia, prestar explicações, eu chego lá e digo assim, não, mas é que eu não sabia que isso é crime. Então, mas você tinha a obrigação de saber. O desconhecimento da lei não isenta ninguém, né? Então, eu penso que da mesma forma, e esses textos me parece que deixam claro isso, essa questão, que eu simplesmente chegar e dizer, oh Deus, mas oh, poxa vida, eu não sei. Sabe o que é interessante? Se você lê a Bíblia no Antigo Testamento, você vai ver lá que havia um sacrifício que era feito pelo pecado da ignorância do povo. Quando as pessoas pecavam sem saber que aquilo era pecado. Só que havia um sacrifício que era feito, entenda bem, havia na verdade duas coisas. Um sacrifício que a própria pessoa, que o pecador oferecia, e eram dois sacrifícios distintos, aquele quando ele cometia o pecado, sabendo que era pecado, e havia um outro sacrifício que ele fazia quando era o chamado pecado, eu não lembro a expressão que a Bíblia usa, mas seria como um pecado inconsciente. Talvez hoje a gente falaria culposo e doloso, né? Por exemplo, a pessoa que ela tocasse num cadáver. Tocar num cadáver deixava a pessoa impura. Agora, vamos supor que a pessoa estava lá no seu quintal, lá, carpinando, e não se deu por conta, tinha um animal morto lá, quando ele viu, chutou o cara. Ih, rapaz, toquei num animal morto. Mas foi algo, né, inconsciente, na sua ignorância. Ele não decidiu quebrar o mandamento, ele não decidiu. Então, havia um tipo de sacrifício por aquela culpa, né? E outro por aquele pecado, né? Real. O cara acha lá um cadáver e diz, rapaz, não é que enterraram com dente de ouro? Foi a primeira coisa que me veio na cabeça, tá, gente? Diz, rapaz, olha aí, vou arrancar aquele dente de ouro lá. Tá, toquei num cadáver, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Sabia que era pecado. Da mesma forma, havia um sacrifício que o sacerdote fazia pelo povo, e esse sacrifício era pela ignorância. Era por aquilo que eles faziam que eles nem se deram por conta que aquilo era pecado. Aí, pastor, está vendo? Então Deus não leva em conta. Se Deus não levasse em conta, então não precisava ser apresentado um sacrifício. Perceba que Deus não trata as duas coisas da mesma forma. Mas que aquilo era pecado, continuava sendo. Que aquilo trazia condenação sobre o povo, continuava trazendo. Tanto é que era necessário um sacrifício para que a culpa viesse sobre aquele animal que morria e não sobre o povo. Você está entendendo? Então é muito claro na Bíblia, né, que nós podemos ser condenados pela ignorância. Quando rejeitamos o conhecimento. Quando decidimos ficar na ignorância, quando a ignorância para nós, é algo mais proveitoso, então para que eu vou buscar o conhecimento? Não, eu vou ficar na ignorância mesmo. Então, eu não posso usar isso como desculpa. Ignorância também vai trazer açoites, também traz condenação. E vai ter gente que vai ser condenado, que vai ser culpado. E diz, mas por quê? Pela ignorância, porque você nunca procurou saber. Aí lê lá depois, é um texto grande, não vai dar tempo da gente ver, mas Romanos capítulo 1, e a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz lá que são indesculpáveis. Mas eu não conheci. Mas você deveria ter conhecido. Mas você decidiu não conhecer a Deus. Amém? E nós vamos entender que a ignorância é algo destrutivo. Vamos para Evangelho de João agora, capítulo de número 8, versículo 31. João 8, 31.
Diz assim, posso ler? Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos libertará. Geralmente a pessoa pega só essa última parte do versículo e afirma assim: a verdade vos libertará. Na verdade, vai ficar uma redundância, mas já comecei. Na verdade, não é a verdade que liberta. Como não, pastor? Está escrito na Bíblia. Não, o que está escrito na Bíblia é: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando que a verdade liberta? Quando eu conheço a verdade. É o conhecimento da verdade que me liberta. Não a verdade em si, mas quando eu passo a conhecer a verdade, então ela é que me liberta, de tal maneira que a ignorância, então ela aprisiona a pessoa. Jesus fala para os religiosos da sua época: vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. Não foi isso? Então, você perceba que assim como o conhecimento da verdade liberta, a ignorância ela aprisiona. Além da ignorância aprisionar, a ignorância faz outra coisa também. Oséias capítulo 4, fica depois do livro de Daniel, você encontra o livro de Oséias. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim a Bíblia: o meu povo foi destruído. Por quê, gente? Porque lhe faltou conhecimento. Mas por que faltou conhecimento? Ah, porque ninguém me ensinou, porque Deus não me ensinou, porque não tinha ninguém para me ensinar. Vamos ver se é isso. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Olha que coisa séria. Amém. E a Bíblia está dizendo: o meu povo foi destruído. Por quê? Lhe faltou conhecimento. Então a ignorância, além de aprisionar, a ignorância é algo destrutivo. Leva a pessoa a errar, como já citei aquilo que Jesus fala: errais porque não conheceis as escrituras nem o poder de Deus. A ignorância, ela aprisiona. Se o conhecimento da verdade liberta, então a ignorância aprisiona, e a ignorância, ela é algo destrutivo, amém? Que faz com que o povo, que a Bíblia diz que sobre todas as coisas nós somos mais do que vencedores, leva esse povo a ser destruído, a ser derrotado. O que? A ignorância, a falta de conhecimento. Então, meu irmão, que eu e você possamos olhar para a ignorância e entender, e esse é o ponto-chave, e entender que a ignorância também condena, que a ignorância destrói, que a ignorância aprisiona, que a ignorância nos leva a errar. Amém? E que eu jamais vou poder usar a desculpa da ignorância. Mas eu não sabia. Alguém já ouviu isso dos filhos? Tem que perguntar quantas vezes no dia, né? Aí você vai dar uma bronca, ela, mas eu não sabia. Pois é, mas deveria saber. Amém? Então, a gente jamais pode usar a ignorância como uma desculpa, de tal forma que fica muito claro que a vontade de Deus para mim e para você não é que a gente decida conhecer bem pouquinho, porque, olha, conhecer a Bíblia é perigoso. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas eu lembro de quando eu estava na escola, né, o tempo de escola, e sei lá, terceiro, quarto ano, tinha se falava muito assim: não, quem lê a Bíblia toda fica louco. Já ouviu falar?
né? Quem lê a Bíblia toda fica louco. Aí, assim, eu lia, mas não lia muito. Então eu lia até porque eu tinha curiosidade e tal, e não sei o quê, mas eu dizia, não, mas não pode exagerar, né? Tem que ler só um pouquinho assim para não ficar louco. Né? E o diabo vai de tempos em tempos inventando, você está entendendo? Certas conversas. Meu irmão, e com a força que o diabo faz para nos afastar da Bíblia, para nos afastar do conhecimento bíblico, isso já é uma grande prova para nós o quanto nós precisamos aprender da palavra de Deus. Amém? O quanto nós precisamos buscar o Senhor. Você já notou que você senta lá no sofá para assistir um filme, 2 horas é pouco? Você já notou que você abre a Bíblia, começa a ler, e às vezes vão ficando cansados, e vai dando uma leseira, e vai dando um ruim. Sim ou não? Meu irmão, é a nossa carne gritando que não quer aquilo. Porque a Bíblia diz que a carne, ela milita, ela briga, ela guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. Porque o espírito quer fazer a vontade de Deus, enquanto a carne, por causa da sua natureza caída, quer fazer a vontade da carne, quer inclinação para o pecado, para a morte. Amém? Então, nós precisamos entender essa verdade. Qual é a vontade de Deus? Não é que eu fique na ignorância para receber poucos açoites. É que eu procure conhecer a vontade do meu Senhor, conhecer a Deus, como a Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer. E conhecendo a vontade de Deus, eu faço a vontade de Deus. E dessa forma eu não vou receber nenhum açoite. Pelo contrário, dessa forma a Bíblia diz que o Senhor virá, vai dizer, servo bom e fiel, agora eu vou te colocar sobre muito mais do que aquilo que eu te confiei. E aí nós vamos receber aquilo que a Bíblia chama das riquezas verdadeiras, que são as riquezas celestiais. Amém? Mas enquanto ficarmos com preguiça de aprender a palavra e às vezes nos escondendo atrás dessa falsa ideia, né, que a ignorância de certa forma é uma coisa boa, não é. Vai ter muita gente que será condenado por causa da ignorância. Mas eu não sabia. Pois é, esse é o problema. Você deveria saber. Você deveria ter buscado conhecimento. Você deveria ter procurado aprender qual é a minha vontade. Eu gosto de dar um exemplo, né, para não falar de você, eu vou falar de mim. Vamos supor, não é uma boa ideia, tá, gente? Mas vamos supor que você me contrate para cozinhar para você. Tá? Não é uma boa ideia. Já lhe adianto. Mas tá, você me contratou lá e aí eu vou, né, cozinhar lá na sua casa. Aí eu chego lá, né? Eu chego lá cedo e aí você diz, olha, então você vai estar começando hoje e tal, deixa eu explicar, ó, o almoço tem que sair tal hora, tá? Porque aqui em casa as coisas são bem corridas, por isso que eu estou te contratando, né? Então o almoço tem que sair tal hora e assim, ó, aqui em casa a gente não come alho, a gente é quase vampiro aqui, então não pode ter nada de alho na comida. E outra coisa, a cebola aqui também tem que ser assim, ó, picadinho, mas tão pequenininho que ela desapareça na comida. Se ficar aquele cebolão assim aparecendo, né, e tal, não, ninguém gosta aqui em casa. E outra coisa, a gente não, aqui a gente gosta assim as coisas sem sal, né? Então assim, põe só um pouquinho de nada assim e tal, enfim, dá todas as instruções ali. Aí tá, dá hora de comer, todo mundo senta à mesa, quando tira a panela, a tampa da panela assim, já sobe aquele cheirão de alho, né? Da panela, já alguns dá até um embrulho no estômago assim. Aí quando olha pro arroz, tá aquela cebola assim, ó, né? Aquele cebolão assim por cima já do arroz assim e tal.
abre a panela do feijão, a cebola está assim boiando por cima, aqueles pedação assim, e tá, a pessoa já coça a cabeça, um já olha para o outro, né, diz, vai ver, não entendeu, né, mas, poxa, vamos lá, vamos comer assim mesmo, põe na boca, puro sal o negócio. Mas, não, chama o Luciano lá. Rapaz, mas eu não te falei como era para você fazer, eu não te falei como é que a gente gosta da comida aqui. Então, rapaz, mas você sabe que eu gosto tanto de alho. E assim, rapaz, se eu não sentir assim o sal arder nos olhos, para mim não tá bom. Então, eu taquei sal, inclusive acabou, vocês têm que comprar mais, que eu usei tudo. E a cebola, assim, eu gosto dela assim, que ela fica molinha assim, ó, né? Eu como assim e tal. Meu irmão, provavelmente que você vai falar para mim, né? Você vai falar assim, olha, se você gosta assim, o problema é teu. Quando você for cozinhar para você, lá na sua casa, você faz do teu jeito. Mas quando você está fazendo para mim, você tem que fazer do meu jeito. De acordo com a minha vontade, de acordo com aquilo que eu gosto. E eu te pergunto, você estaria errado em falar isso para mim ou não? Meu irmão, agora, você já notou quantas vezes a gente ouve de servos de Deus? Nada diferente da situação aqui. E diz assim, não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Não é assim? Rapaz, você não tem que servir a Deus do teu jeito. Você tem que servir a Deus de que forma? Do jeito de Deus, conforme Ele ordenou que você o sirva. Agora vamos supor que você lá na tua casa diz assim, olha, ô Luciano, faz o seguinte, vou te dar uma chance, tá? Pede marmita lá, pede uma marmita, deixa as panelas aí, tá? Já que você gosta, você come isso aí então. Come tudo também para você aprender. E ó, te dá mais uma chance, viu? Amanhã você faz esse negócio direito, viu? Vamos supor que no outro dia você senta na mesa, abre a panela, mesma novela do dia anterior. O que você vai falar para mim? Vai dizer, ó, muito obrigado, mas você está dispensado, amanhã você não precisa mais vir. Verdade ou não é? Eu vou contratar uma outra pessoa. Meu irmão, e por que a gente acha que Deus tem que ficar engolindo o que a gente põe na mesa dele? Você está entendendo o que eu estou falando? E por que a gente acha que diz, não, Deus, eu sirvo ao Senhor desse jeito aqui, se o Senhor quiser, é assim, senão também não faço mais. Meu irmão, a vontade de Deus para nós, repito, é que eu e você sejamos aqueles servos, vai dizer assim, o que o meu Senhor gosta? O que agrada o meu Senhor? Qual é a vontade dele? Essa aqui é desse jeito, então eu vou fazer conforme a vontade dele. Aí eu não vou receber nem muitos açoites, nem poucos. Amém, igreja? Aí eu vou ser galardoado. Então, repito, que a gente não use a ignorância como desculpa ou se esconder atrás da ignorância. Não, a gente possa fazer a vontade de Deus. Para a gente fechar, primeira epístola do apóstolo Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1 e versículo 13. Olha o que a Bíblia diz para mim e para você. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Eu só li o 13 para dar o sentido. Importante para nós, pelo menos hoje, é o 14. Como filhos, de que forma? Obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa
ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você, que cingidos o nosso entendimento, que a gente possa, como filhos obedientes, não se conformando com as concupiscências são os desejos enfreados da carne, que havia na nossa vida quando? No tempo da ignorância. É muito claro que Deus não quer nenhum dos filhos dele vivendo na ignorância. É muito claro que a Bíblia, quando cita a ignorância, fala de um tempo passado, antes de termos o encontro com Cristo, e não depois de termos um encontro com Ele, a preguiça de não querer aprender da palavra. Amém? É algo que precisa ter ficado lá atrás, por isso que a Bíblia diz que Deus não vai levar em conta, porque precisa ser algo que ficou para trás, que eu não me conformo com Ele, e que agora, porque eu conheço ao Senhor, eu vou ser como Ele, porque Ele é santo, e eu também, por conhecer a Deus, e conhecer que Ele é santo, também serei santo em toda a minha maneira de viver, porque ao conhecê-lo, eu sei que essa é a vontade dEle para mim e para você. Amém? É isso que Deus Ele quer de nós, que a gente possa olhar para a ignorância como ela verdadeiramente é. Não é uma dádiva, não é algo bom, não é uma desculpa que nós podemos dar, amém, igreja? Mas que ela é destrutiva, como nós já vimos, que ela aprisiona, que ela leva ao erro, que ela não é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é que a gente entenda a vontade do nosso Senhor, faça conforme a vontade do nosso Senhor. Aí não vai vir açoite, aí não vai vir condenação, pelo contrário, aí vai vir galardão. Aí vai vir a bênção de Deus na nossa vida. Amém? Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.